Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para falar sobre o empate do Internacional na tarde e noite desta terça-feira em Santiago, no Chile, por 0-0 contra a Universidade de Chile, no jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores de 2020. Antes de começar a análise do jogo, eu vou pedir para que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Voltando à análise do jogo, o Inter que fez uma partida razoável, não passa de razoável o jogo que o Inter fez no Chile. O Inter deveu, principalmente se a gente for levar em consideração as características que o Kudê está implementando, tentando implementar nessa equipe do Internacional. E eu falo muito da questão da intensidade. O Inter não conseguiu ser um time intenso no Chile, principalmente no segundo tempo, quando teve um jogador a mais. O Inter teve muitas dificuldades para tentar furar o bloqueio da Universidade de Chile, que a partir do momento que perdeu o Montijo, fez duas linhas de 4, e aí o Inter não conseguiu levar perigo, não conseguiu trocar passes com velocidade, que é o que se pede quando uma equipe com jogador a menos, bem fechada, está em campo. O Inter que, ao meu ver, o Kudê errou na escalação quando ele coloca o Rodrigo Lindoso, joga com o Musto como primeiro homem e o Lindoso como homem centralizado na linha de 3, atrás dos dois atacantes. O Lindoso não consegue dar essa qualidade, essa ligação do meio e do ataque. Ele fica com uma função praticamente nula. Eu teria entrado, por exemplo, com o Gabriel Bostilha. Eu teria dado essa oportunidade. O Bostilha chegou a entrar no final do segundo tempo, mas aí já faltava 5 minutos, não tinha muito o que o Bostilha fazer dentro do campo. E aí, ao meu ver, o Rodrigo Lindoso não seria esse jogador. Já mostrou no jogo contra o São Luís e, mais uma vez, ele não conseguiu dar uma resposta positiva. O Inter é bem verdade que nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo teve um pouco mais de imposição. O Inter é melhor que a Universidade de Chile, é melhor que a Laú. Conseguiu provar durante todo o jogo. O Inter foi melhor que a Laú durante todo o jogo, mas muito pouco para conseguir a vitória. Não fez por merecer para conseguir o placar. Ao meu ver, no primeiro tempo, o Patrick foi o melhor jogador em campo do Internacional. Muitas jogadas pelo lado esquerdo, ele conseguindo construir jogadas, mesmo que a Universidade de Chile tivesse a noção de que os dois jogadores de flanco do Inter, tanto o Patrick como o Edenilson, são jogadores de escape para jogadas em velocidade. O Patrick conseguiu dar essa jogada pelo lado esquerdo, tanto é que a grande chance do Inter no primeiro tempo nasce de uma jogada do Patrick pelo lado esquerdo e cruzou para o Edenilson sozinho. O Edenilson, que poderia até ter dominado a bola no peito, ele preferiu de cabeça e aí praticamente recuou para o goleiro da Universidade de Chile. O Edenilson, que ao meu ver foi um pouco abaixo, pode render mais, e aí o Inter ficou um pouco comprometido nessa transição ofensiva e também, principalmente, como eu falei, pela figura do Rodrigo Lindoso, que ele não consegue desempenhar a função, aquela função que cabe a esse jogador que joga centralizado. No segundo tempo, o Inter voltou com mais posse de bola, é bem verdade, voltou tendo mais imposição, mas do mesmo jeito tendo dificuldade, trocando passes muito devagar, não conseguindo ser um time intenso e conseguiu construir jogada mais uma vez num cruzamento do Vitor Cuesta e de novo com o Edenilson. Dessa vez ele cabeceou forte, o goleiro De Paul acabou fazendo uma grande defesa, grande chance do Inter no jogo. O Inter também teve algumas dificuldades defensivas, e aí eu já venho citando aqui no vídeo, o Inter tendo dificuldade às costas dos dois laterais. Hoje, principalmente as costas do Rodinei, e principalmente no primeiro tempo, foi quando a Laú conseguiu construir algumas oportunidades, com o Bocejur caindo por ali, e o Larrivei, num cruzamento do Bocejur, acabou finalizando para fora. O Inter precisa acertar essa cobertura, e hoje passou pelo Edenilson. Além dessa questão técnica que ele teve abaixo, ele também não conseguiu recompor muito para ajudar o Rodinei, e isso no primeiro tempo teve algumas dificuldades. No segundo tempo também teve uma jogada pelo lado esquerdo, e o Larrivei acabou finalizando para uma ótima defesa do Marcelo Lomba. Então o Inter teve dificuldade, tanto na parte ofensiva, não conseguindo ser esse time tão intenso, mas também na parte defensiva, tendo que ajustar essas coberturas, porque muitas vezes o Inter fica exposto a contragolpes, e aí pega um time um pouco mais qualificado, vai complicar, vai acabar sendo fatal. Tanto é que no primeiro tempo tem uma jogada de contra-ataque com o Paulo Arangues, e aí ele acaba finalizando mal, acaba tendo o acabamento muito mal feito, mas é uma jogada em velocidade que o Inter ficou exposto
principalmente porque ele precisa colocar os dois laterais jogam muito à frente, e aí, principalmente na saída de bola, e aí o Inter acaba ficando exposto quando erra para tomar o contra-ataque. No segundo tempo, o Kudê fez algumas substituições, colocando o Thiago Galhardo, e aí, ao meu ver, ele acertou nas substituições, foi ousado, colocou o Thiago Galhardo, tirou o Musto, até porque o Musto já tinha cartão e o jogador da Laú, o Montijo, tinha sido expulso, o juiz poderia compensar, colocou o Marcos Guilherme no lugar do Patrick, que caiu muito no segundo tempo de qualidade, e também aí no final colocou o Bossilha no lugar do Rodinei para abrir o Edenilson pelo lado direito, mas o Inter não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ter tanta intensidade para envolver o sistema defensivo, e aí com passes para o lado não conseguiu ter essa efetividade, essa construção de jogadas para marcar o gol. O Guerreiro teve 2, 3 chances, e aí mostra que o Guerreiro ainda falta ritmo de jogo. O Guerreiro um pouco desembocado, acabou perdendo algumas chances ali que o Guerreiro costuma não perder. Eu gostei muito da atuação do Moisés, principalmente no segundo tempo, se apresentando, até porque o esquema do Kudê, principalmente se a gente for levar em conta a saída de bola com o Musto como último homem, ele proporciona que os laterais participem bem do jogo ofensivo. E o Moisés conseguiu dar essa qualidade pelo lado esquerdo, o Inter conseguiu algumas jogadas pelo lado esquerdo, mas como eu falei, um time ainda muito lento, precisa ser mais veloz para furar esses bloqueios, principalmente quando está jogando com um jogador a mais. Então o Inter empata em 0-0, o resultado não é de todo ruim, mas poderia ter sido melhor. O Inter tivesse um pouco mais de velocidade, poderia ter matado o confronto, porque é melhor que a Laú e demonstrou já no jogo, mesmo empatando em 0-0, e deve confirmar sua vaga no estádio Beira-Rio na próxima terça-feira, às 7h15. O Inter recebe a Universidade de Chile e precisa vencer, já que o jogo foi 0-0. Um novo empate por 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Um empate com gols classifica a equipe chilena, então o Inter fica nessa obrigatoriedade de vencer o jogo no estádio Beira-Rio. Valeu, rapaziada. Grande abraço.